Primeiramente, se você ainda não viu todo o material que eu criei sobre essência feminina e masculina, volta lá no meu feed, assiste primeiro, entende, e depois volta aqui pra gente continuar, porque senão você não vai entender absolutamente nada do que eu vou explicar aqui, certo? Bem, vamos lá. Eu quero apresentar alguém pra vocês. É um rapaz que mudou a minha vida. Vai mudar de vocês também, acreditem. O nome dele é David Kibe. Já ouviu? Nunca ouviu? Vamos lá, vamos conhecer esse cara. David Kibe é um consultor de imagem da década de 70, 80, trabalhou com grandes marcas, grandes modelos, grandes grifes, e ele criou um sistema chamado Identidade Kibe. Bem, ele, como trabalhava com muitos modelos todos os dias, e muitas marcas, etc., ele começou a perceber que, por exemplo, mulheres de 1,75 de altura e de 55 quilos, que era o padrão, né, para modelar na época, não tinham o mesmo corpo. Por mais que o peso e a altura fosse o mesmo, isso às vezes não fazia uma roupa igual, ter o mesmo caimento em todas elas. E ele começou a analisar isso. Partindo do conceito de essência feminina e masculina, David Kibe começou a documentar e analisar todas as mulheres que ele tinha acesso dentro do trabalho dele. E analisar itens como formato de rosto, formato de olhos, de mandíbula, de mãos, estrutura óssea, estrutura muscular, mulheres que tinham mais cintura, mais quadril, menos quadril, formato de ombro, altura, tudo isso ele começou a fazer um grande estudo e nasceu o sistema de identidade corporal Kibe. Ele já trabalhava com o formato de corpo ou corpus fruta, que era o que existia na época, que aliás existe até hoje, e ele não se dava por satisfeito, porque algumas indicações para mulheres de corpo, por exemplo, pera, funcionava em uma e não funcionava tão bem na outra. Como? Sem mais enrolação, vamos entender o que é a identidade corporal de David Kibe. Ele criou 5 famílias para classificar os tipos de corpos, partindo da primeira família, que é a que tem mais essência masculina. Isso não significa que a mulher seja masculina, mas que ela tem mais elementos da essência masculina. Elas são mais altas, elas têm ossos mais afiados, elas são mais estreitas, elas possuem uma massa corporal mais densa, elas não são tão curvilíneas. E nisso a gente vai caminhando até essência feminina, que vão ser as mulheres mais curvilíneas, mais macias, com formatos mais arredondados, de estatura mais baixa. Então, nós vamos ter 5 famílias principais para começar. Agora, eu vou começar descrevendo cada uma das famílias. Quem sabe você tem um vislumbre aí de qual família você pertence. Bem, começando pela família com mais essência masculina predominante, são as Dramatics, ou, se aportuguesar, as dramáticas. Elas têm uma linha vertical alongada, significa que você olha para ela e você acha ela alta. Não necessariamente que ela seja muito alta. A partir de 1,70 até, mais ou menos. Isso não é uma regra. Ela tem membros muito compridos, braços, pernas, extremidades, desde a mão, do pé, compridos. No rosto você também vê linhas afiadas, uma mandíbula afiada, um nariz afinalado, ombros pontudos. Deixa eu ver o que mais. Elas têm a carne mais densa, então ela tem a carne mais colada no osso. Mesmo que ela engorde, você não vai ver ela perdendo definição, vai continuar aparecendo. E aí, será que você é? Agora vamos para a família das Naturals, as naturais. Elas são mulheres também com uma linha vertical um pouco mais alongada, mas elas não são tão estreitas. Elas costumam ter uma robustez, elas costumam ter ombros mais largos, sorrisos mais largos também. Aquele rosto com aqueles dentes, 32 dentes assim aparecendo logo de cara, aquele sorriso imenso. Elas têm as mãos e os pés também, os dedos mais largos. Normalmente elas não têm muita cintura presente, elas têm o tronco mais robusto. E é um tipo de mulher que cria massa muscular com muita facilidade. Qualquer coisa, começou a academia, há 2 semanas já está começando a marcar a musculatura da panturrilha, de um braço, mesmo que ela esteja acima do peso. E aí? Quem sabe você é das naturais. Chegamos ao meio do caminho. Agora nós temos as classics, as clássicas. É impressionante, todo mundo quando começa a tentar se analisar, acha que é clássica. E é tão difícil achar realmente uma mulher clássica, então não se engane. As clássicas, pensa que você misturou essência feminina, essência masculina no liquidificador, deixou assim misturar muito tempo e você não consegue definir. Você olha no rosto dela, o rosto dela não é muito largo, mas também não é muito arredondado, mas também não tem muita ponta. Você olha no corpo dela, ela não é muito alta, ela não é muito baixa, ela não é muito larga, ela também não é muito estreita. Ela é um médio. Ela é um médio de tudo, de absolutamente tudo. Essas são as clássicas. A mais difícil de se encontrar e de se definir também.
Não vai pensando que você é clássica, hein? A quarta família é a minha preferida, são as gamines. Gamine vem do francês que é menina ou criança. Sabe aquelas mulheres que têm aquela essência jovial, eterna, independente da idade, parece que nunca envelhece, sempre uma cara de menina. Essas são as gamines. As gamines, elas têm essência masculina e feminina, mas não tão misturado no liquidificador. É como se você colocasse e só desse uma mexida, assim. Então você vai conseguir encontrar nela elementos de essência masculina e de essência feminina em várias partes do corpo. Elas normalmente têm altura mais baixa, elas são mais estreitas, às vezes elas têm os braços super compridos, independente de elas serem pequenininhas. Bem, e aí? Conhece vários gaminhos que eu sei, hein? Sempre tem alguém com a amiga que nunca aparece a idade, dá uma raiva. E por último, a nossa família com essência feminina predominante são as romantics, as românticas. Elas são muito mais curvilíneas, muito mais macias, você vê lábios mais cheios, um rosto mais arredondado. Nós já falamos bastante delas quando a gente estava estudando as essências. Elas são mais baixas, elas têm seios mais fartos, quadris mais largos, cintura mais fina. Uma Marilyn Monroe, uma Beyoncé. Bem, e aí? Conhece alguma? Você é uma? A gente ainda tem muito para conversar sobre isso. Isso foi o início de uma pincelada sobre o assunto. Mas calma, se você tá achando fácil e achando que tá entendendo tudo, não, ainda piora. Dessas 5 famílias ainda existem subdivisões. Algumas famílias têm 2 ou 3 subdivisões, porque não é tão preto no branco assim. Por exemplo, você tem uma Dramatic com um pouquinho de essência feminina. Ela seria a Soft Dramatic. Ou você tem uma romântica, mas tem alguns pontos ali de essência masculina. Não a fazem ser uma gamine, mas ainda assim uma romântica, mas com alguns pontos. Então são as Theatral Romantics. Ou seja, tem 13 tipos por aí para ter mais divisões. Não é tão fácil. Agora, para finalizar, e aí? O que eu faço com esses 13 tipos de corpos, mesmo que eu já saiba qual seria o meu? Bem, David Kibe criou indicações do que ficaria melhor, mais harmônico para cada um deles, sendo tipos de tecido, tipos de roupa, cortes de roupa, tipo de calça, tipo de blusa, tipo de alça, tipo de decote, finalização de cabelo, finalização de maquiagem, texturas, acessórios, o que ficaria melhor para cada um dos tipos. Então, a partir de agora, a gente vai entrar em cada um dos tipos e explicar o que são as indicações de cada um. Te espero nos próximos vídeos.